Começa do nada? E você vai falar bastante, né? Não sei o que a gente vai falar de vamos ver o que sai. Mas você já sabe o que você vai falar do dia, né? Eu não sei nada do dia. Pra mim é como se fosse um filme. Tá. Rodrigo veio ao caráter pra dizer que o Los Pandas voltou! Estamos de volta! Estamos, Beatriz? Sim, muito bom. Eu como estou como? De panda. Panda! Só pra dizer que estamos muito felizes nessa quarta temporada. E a gente vai falar sobre a Copa do Catar, certo? Copa do Catar. Isso. Olha o que tem aqui. Tem aqui, né? Tem, tá aí. Eu coloco na edição qualquer coisa. Cheguei. Vou deixar o panda aqui. Posso deixar o panda Pode, aqui? fica aqui com a gente. O panda Isso. tá aqui. Aí. Então, pra falar que a gente voltou e tá muito animado pra essa quarta temporada, pra gente dividir as nossas histórias lá no Catar e falar um pouquinho dos jogos também. Nossas experiências. Exato. Intensas. Intensas. É verdade, o Catar foi uma correria, mas vocês já vão entender por quê. Correia. Vamos começar então falando como a gente chegou lá, né? Boa. Quer começar? Não tenho a menor ideia como a gente chegou. Um parênteses, vem aqui comigo. Rodrigo falou que não se lembra de nada das histórias, só dos jogos. Falei, como assim, Rô? Preciso tomar aqueles remedinhos pra lembrança, sabe? Sei, é B12. 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 Só sei do jogo. Ela fala dos eventos, do turismo, do local. Eu comento se eu lembrar, mas eu vou pro jogo. Ótimo, então tá bom. Pra gente chegar no Catar foi uma saga, fazendo escala em Londres, muitas horas de voo, muito Monopoly. Lembrou? O voo foi demorado. Mas o Monopoly, dica pra vocês que vão viajar quando tem Monopoly, dá pra fazer amizade com os amiguinhos em volta. Rodrigo fez amizade com as pessoas do banco da frente. Pra jogar Monopoly em conjunto, não é só contra a máquina. É contra o povo que está no avião. ele e o Anderson, diga-se de passagem. Verdade. Ai, meu Deus. O voo chegou e a gente queria continuar jogando porque não estava acabando a rodada ainda. É verdade. O mais importante é que a gente chegou no Catar, era madrugada, e a gente foi lá pro Al Janoub, que era aquele alojamento. Al Janoub? É. Não lembro. Pra mim era Janubão. Isso. Al Janoubão. Era Porque era grande, viu? Era grande. Nossa, eles fizeram um complexo gigante e a gente ficou lá. Então foi ótimo que a gente se adaptou, mas ele era muito longe. E a parte importante, que já começou, porque a gente saiu do aeroporto já pro Janubão, de transporte público. Sim. De graça! No preço! No precinho da FIFA! Pelo menos isso, vai. É. Já que tava pagando a FIFA, E pelo era menos. longe. Muito longe. Bem longe. Areia de um lado, areia do outro. Lógico, tava no deserto, mas não tinha construção, né? tinha. Assim, eles estavam realmente no nada. Mas foi muito legal, porque ele nos acolheu muito bem já no Acolheu. banco. E era um complexo que tinha tudo. Tinha alimentação, tinha lugares pra lavar roupa, tinha Sim. várias coisas. Tinha na verdade. até salão de beleza. Salão de cabeleireiro, beleza. aham. A Beatriz se emperequetou no Ah, Janubão. não mesmo. Mas foi bem legal mesmo. Foi muito bem armado, muito bem montado. Sim. Mas o Rodrigo não se lembra, mas eu vou contar. Não Nesse lembro. dia, a gente chegou de madrugada até fazer as coisas, a gente ainda foi comer. Gosto. É, exato. E aí, a gente foi dormir quase 6 horas da manhã. Não lembro. 8h30 bateram na nossa porta. Lembra disso? Camareiro? Você não lembra? Não lembro. Bateram na porta, eu não sabia nem meu nome. Sei lá, tinha dormido 2h30, nem isso. Falei, o que tá acontecendo? Aí você levantou. Não, eles abriram a porta, mas você levantou. Ah, a gente precisa ver tem um encanamento com problema, a gente precisa ir no banheiro ver o que tá acontecendo. Lembro. Falei, mas não tem nada com problema, tá tudo funcionando. Ele falou, não, mas a gente precisa ver. Aí você foi lá, aí falou assim, vocês estão dormindo? Tamo. Ah, a gente volta às 10. Falei, puxa, a gente foi dormir às 6, né? Às 10 é cedo ainda. Aí eles falaram que iam voltar, a gente não tinha muito o que fazer. E, de fato, voltaram às 10. Em ponto. Em ponto. Londrino do Catar. Sim, e eu de pijama curto, tudo, eles são muçulmanos, a gente tem que respeitar. Eu nem levantei, né? Eu fiquei coberta assim, você que ele ficou acompanhando o homem lá. Fica acompanhando o moço tentar resolver o encanamento pra lá de Bagdá. Pra lá de Bagdá, e muito sono. E na verdade o problema nem era no nosso quarto, era no andar de cima, que a gente tava no térreo. A gente tava no terra. Então eles precisavam ver. Bom, X, fizeram tudo isso. E aí finalmente a gente saiu pro jogo 1h da tarde, que era o horário. Os jogos eram mais tarde, por causa do calor e tudo mais. Então era bom, porque pelo menos daria pra dormir mais, né? Verdade. Nesse dia não, mas em geral daria. Aí a gente foi pro estádio de ônibus também, de graça. No precinho! No precinho. E foi ótimo, porque realmente essa parte já adiantando, eles fizeram muito bem feito. Isso é bem feito. Assim, a gente ia pra todos os lugares, metrô, ônibus, tudo
disponível pra gente e tudo chegava, né? Assim, não tinha... Tinha que andar, às vezes, de um ponto ao outro, lógico, né? Porque o ônibus não parava na boca do estádio, mas muito, muito perto. Então isso era muito legal. Mas o mais interessante, e por isso que a gente também quis muito ir pro Catar, na verdade não quis ir muito ir pro Catar, mas quis muito ir na Copa no Catar, principalmente porque era tudo perto. Então os estádios eram perto, a locomoção era fácil e daria para ir mais de um jogo no mesmo dia. No mesmo dia. Até porque a movimentação, em teoria, era fácil e rápida. Gosta da teoria, né? Ela era muito efetiva. Era perto para fazer a conexão, isso. mas demandava um certo esforço físico para a gente conseguir chegar nos tempos adequados. Exato. Então já vamos falar que logo nesse primeiro dia, a gente já foi em 2 jogos. No dia que a gente chegou de madrugada, que o moço foi lá arrumar o encanamento do banheiro e não deixou a gente dormir, a gente foi em 2 jogos. Você se lembra quais? De jogo eu me lembro. É o mínimo que eu espero. O primeiro jogo foi aonde? O primeiro era sobre estudar, certo? O estádio? Education City Stadium. Era perto de uma universidade. Você lembra quem estava programado para jogar naquele estádio naquele dia? Claro. Não sei se você sabe. Eu tenho até a camisa. Duvido. Tarará. Uruguai! E? Coreia do Sul! Não, a gente tem que trocar. Ah, verdade. Porque adoro cada Uruguai, uma adequa mas tem um tudo. motivo pra eu ficar com a camisa da Coreia. Eu vou fazer um crossover aqui, A pergunta? porque eu vou contar essa história na terapia. Falando de crossover, também vou usar isso então. Vou postar minha camisa. Muito bem. Ótimo. Exato, então estamos falando de terapia no meu canal e da coleção de camisa no canal do Rô. É isso. Pronto, merchans feitos. Deixa feito. Vou deixar aqui? Pode deixar aqui? Merchans nossos. Deixa aqui. Vamos deixar Ó, aqui. já tava combinandinho. Eu não. Você não. Fechar aqui que não tá Mas o com... primeiro jogo foi esse clássico, essa maravilha de jogo entre Uruguai e Coreia do Sul. Estávamos empolgados, chegamos contentes. Sério? Imaginávamos um embate entre Sonaldo, o Som, e Luizito Soares. Sim. E o que aconteceu, Bia? Nada. O Ué, jogo foi não. horroroso. Não fala assim. Tô mentindo? Tá. Tá bom, então conta. Todo jogo de Copa é bom. Todo jogo de Copa. Rodrigo. O Anderson pode falar, e quem foi na Copa pode falar, todo jogo é bom. Tem uma energia, uma Não, harmonia, Isso sim. uma dinâmica, Sim. um envolvimento. Mas às vezes falta futebol. Ué. Ué. Tá parecendo que estamos falando do Paulistão. Tá ali. Não. Mas tá bom, Bia, você tem razão. Esse foi ruim que eu vou fazer. Foi ruim. Que abertura de Copa. Primeiro tempo foi aquela coisa, os times se estudando, aquela passividade, meio esquisitinho, mas no final teve uma cabeçada na trave do Uruguai, do Godin, que foi a única coisa que aconteceu no primeiro tempo. Tá. Mas calma, porque aí começou o segundo tempo. E quando começou o segundo tempo, parecia que estava no primeiro. A mesma coisa. Passividade, os times se estudando, Horroroso. não acontecia nada, erro de chute, péssimo. Mas no final do primeiro tempo teve o quê? Que eu acabei de falar? Bola na trave. E no final do segundo tempo, pressão. Não era bem pressão. Mas teve também bola na trave. Valverde chutou de fora da área uma patada na trave. E sabe o que aconteceu? Nada. Isso, ficou por isso mesmo. 0-0, péssimo jogo. Fomos até o Catar. Não dormimos. Fomos acordados. Tô acordando no susto. Um caos, um puta de um susto. Não pode falar, né? Um baita de um susto. Fomos correndo pro estádio. Chegamos no estádio, um bonito estádio. Sim. 0-0, Coreia, Uruguai. E 0-0 pra gente. Não é legal. Não é legal. A gente quer ver gol, ainda mais quando não é contra a nossa equipe, né? Apesar que eu tava torcendo pro Uruguai e a Bia tava torcendo pra Eu Coreia. tava torcendo pra Coreia, Por mas isso, eu que acho que gosto do ficou no Uruguai. zero- por isso que acho que ficou no 0-0. Pode ser, a gente se neutralizou. É isso. Bom, Isso foi o jogo, não vou falar mais sobre o jogo. Porque acabou. Mas assim, Não o teve. estádio legal, Estádio o legal. entorno legal, muito fácil pra entrar também. Muito. Esquema de segurança bem pesado. Fortíssimo esquema de Fortíssimo, segurança, hein? é Bem isso, lembrado. é hein? isso. Fortíssimo esquema de segurança. Fortíssimo. Aí de lá a gente saiu, foi para os ônibus que levariam para o outro jogo, porque essa era a grande questão do Catar, você poder ir em vários jogos, como o Rô já falou. E aí a gente correu lá para pegar o ônibus para Luzeio. Corremos e não foi. Não Correu lá, ela falou bem, correu lá.
correu pra caramba. Porque apesar de ser perto, tinha que fazer um trâmite importante. Sim. Os ônibus paravam uns 3, 4, 5 quilômetros do Sim. ambiente do estádio, nem sim. do estádio, nem da entrada. É. Então, ele ajudava, Claro. mas era longo a Porque trajetória. eles fechavam bastante O longe. perímetro era pesado. Mas então, conseguimos chegar porque o próximo jogo era o jogo do... Quem tava dormindo acordou, né? Brasil, Zil. É Era isso? É. Então, ó. Faz Vai. assim. Vamos pro que interessa, Beatriz. Lá. Não! Vamos pro que interessa, Beatriz. Brasil e quem? Sérvia. Trazemos as bandeirolas, as Logo, camisas. essas camisas vão estar no coleção de camisas, lembrando você. Lembra de Gostou? você? Tô fazendo merchan direto. Ai, desculpa, te deixei no ar. Deixa no ar, tudo bem. O importante é o merchan. Aí a gente conseguiu chegar no Jogo do Brasil, que foi em Luseio, é uma outra cidade, mas também muito legal, como todas ali no Catar. Realmente, Doha, foi o primeiro jogo, sensacional. Luseio, outra cidade também sensacional. Tudo grande, tudo imponente. Em Luseio que deu pra sentir realmente que a gente tava num clima de Copa, Sim. né? Porque o Education City tinha bastante público, muita gente, mas foi muito rápido. No Luseio a gente conseguiu chegar, tinha Isso. vários povos, o estádio era gigante, que era o maior Sim. estádio, era o estádio da final. Então tinha muita gente mesmo Sim. e muitos povos misturados Sim. em uma só paixão. E o Brasil... Nossa, bonito isso, hein? A sua paixão, inclusive, pelo Brasil. E lá teve uma coisa muito curiosa. Verdade. Não gosto disso. Você lembra? Eu imagino que você vai falar. Eu já sabe o que eu vou falar, né? Porque assim, tinha bastante brasileiro. Fake. Não, calma. Brasileiro do Brasil? Tinha. Realmente tinha bastante. Tinha. Mas tinha muito brasileiro fake. Ridículo isso. Porque tinha muita gente de outras nacionalidades que vestiam a camisa do Brasil, estavam torcendo pro Brasil, mas lá na hora do estádio, vai cantar o hino, cantar as músicas. É óbvio que eles não cantavam, porque não vão cantar o hino do Brasil. Então, assim, perdeu um pouco da essência. Não parecia um jogo do Brasil. Um pouco? Perdeu muito. Sério, porque lá fora a gente falou assim, dominamos. Tem muito Sim. Brasil. Não, um mar de amarelo. Um mar de assim. amarelo. A gente É, falou, nossa, vai ser uma loucura esse jogo. É. Mas era tudo figurante. Tudo figurante. Tudo Foi figurante. tudo contratado. Na hora que entrou no jogo, tipo, lógico, tinha o movimento verde e amarelo, algumas Sim. pessoas cantando e tal, Sim. mas para um estádio daquela Sim, a capacidade, canarinho também, né? a maioria das pessoas não conseguiam fazer nenhum leleô. É o Brasil. Não rolava. De Não. vez em quando rolava no Brasil, um negócio É, meio esquisito. E aí começou a me dar um desespero. Foi esquisito. Mas fala do jogo. Jogo que é bom, né? Uhum. E foi bom. Na verdade, foi uma ilusão no final das Foi contas. uma ilusão. Porque foi um jogo bom do Brasil, na verdade. Né? O Brasil começou também estudando o adversário, pressionando o adversário. Sim. No primeiro tempo teve pouquíssimas chances. Rafinha teve 2 chances para fazer, mas parou no goleiro. E a gente acabou o primeiro tempo e falou assim, de novo, mais um 0-0 não dá. E ali a gente estava inflamado. O primeiro jogo com a Coreia, tava torcendo, mas tava chegando a Sim. pegada. Agora do Brasil entra uma dinâmica de Copa que a gente quer ver gol, Claro. E o com a nosso- torcida e o sentimento pelo Claro, Brasil. Exato. Acabou o primeiro tempo, a gente falou, e agora? O que vai acontecer? Mas, diferentemente, diga. O que vai acontecer no intervalo? Pelo amor de Deus, vamos comprar comida. Que a gente não tinha comido ainda. A gente não tinha É, comido. tem esse detalhe. A Verdade, gente tinha gente. comido quando chegou. Depois a gente saiu correndo. Ah, tem que almoçar, correndo. Não almoçou. A gente pegou uma esfirra. Eu peguei uma esfirra de espinafre. O que eu comi? O Anderson começou lá Eu não qualquer comi. coisa. Você não comeu. Eu não comi. Então, assim, a gente tava morrendo de fome. Eu e o Anderson, pelo menos. Vocês estavam. Não, bom, desculpa, mas Eu foi não. isso no intervalo. Já falou por quê? Porque eu queria comer no meu, no seu, no nosso, já no bom. Porque ali tinha a culinária Tinha. local. Tia, Local dos povos. sim. Então eu tava almejando Tá. o Janubão. Mas desculpa, fiz esse parênteses no intervalo, agora continua do jogo. Ela é a parte culinária. Na É, verdade, isso eu e a adoro. parte do turismo e tudo Sim, mais. Eu sim. sou a parte da comida só. Segundo tempo de jogo. Brasil começou mais insinuante. Logo no começo do segundo tempo, com 10, 15 minutos, bola na trave do Brasil. Alexandro. Você lembra? Não. Eu sei que ela não lembra. Não Não lembra das lembro. coisas, ela não lembra do jogo. É isso daí. E depois tínhamos quem? Menino Ney, insinuante, entrou na área malemolente, mas deixou a bola para quem? Vini Júnior, que naquele momento parecia que era a esperança brasileira. Ele chutou, o goleiro com todo esforço na
ponta dos dedos tocou na bola, mas deixou ela livre no meio da hora para quem? Pombo, 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 pombo. Já deu de pombo? Já. Tá bom, Rô. Pombo, 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 vai. Richarlison, Brasil 1, Sérvia 0. Explosão no estádio. Era fake pra um lado, era Brasil do outro. A gente tava com máscara, tacamos o Anderson pra cima. Puta loucura, abraçamos o pessoal do lado, 1-0 pro Brasil. Loucura no Luzeio. Não foi? Aham. E aí, uns 10 minutinhos depois, bola na mesma pontinha esquerda. Vini Júnior olha pra área e fala assim, tem alguém aí? Tem alguém aí? Dá uma trivelaça pro meio da área. De repente, Pombo, 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 pombo. domina, a bola sobe. Do jeito que aquela bola sobe, eu falei, cara, dominou mal, hein? Meu Deu amigo, uma espigada. do jeito que ela subiu, o menino virou um voleio no reverso. Foi no reverso, não foi? Faz o voleio no reverso. Voleio no reverso, a bola morreu no cantinho do goleiro. O gol da Copa do Mundo até aquele momento. Um voleiaço digno de seleção de brasileira, digno de Bebeto, mas foi o pombo. 2-0, a esperança de fato nasceu naquele momento. Meu Deus do céu. No finalzinho teve mais uma bola na trave do Casemiro, porque a gente falou assim, a seleção até aquele momento que desfilou o melhor futebol foi a seleção canarinho. Certo. Pronto, agora pode. Esse Agora foi o jogo, pode? obrigado. Foi o jogo. Foi muito bom, legal. A gente comemorou, dançou, tirou foto. Eu tava fazendo um trabalho lá na Copa, gravei lá pro trabalho. Foi tudo ótimo. Aí a gente tinha que voltar pra casa. Lembrando que os jogos eram tarde. Tarde. Né? Tarde. E Então, esse lugar era o mais longe. E eram mais longe, era outra cidade. Aí a gente foi falar, vamos pegar os ônibus e tem um que vai direto pro Janubão. Lembra? Tinha direto pro Janubão depois. Expresso já no... Exato. Ah, estamos felizes e contentes, é foto daqui, filme daqui, nananã, nananã. Quando a gente tá andando, porque é longe, alguém indicou que era um lugar, a gente foi pro outro, depois a gente descobriu que não era aquele lugar, Não. voltou tudo. Quando a gente tava ali, já quase chegando no lugar certo, a gente começa a ouvir os voluntários falando assim, 5 Metro, minutos. Metro, this way. Metro, É, this mas ele way. não era nem o metro, era do ônibus. Eles, 5 minutes, 7 minutes, 5 minutos, 7 minutos. A gente, tá bom. A gente vai demorar mais 5 minutos pra chegar. Daí, daqui a pouco, a gente tava assim, os caras falaram primeiro 7 minutos. Daí a gente passou por outro voluntário, ele, 5 minutos, 5 minutes. A gente, nossa, mas, né? Que estão avisando quanto tempo a gente demora? Aí a gente olhou com uma cara de ué, assim, pra ele, assim, o ônibus vai sair em 5 minutos. E é o último ônibus. Meu amigo. Meu amigo. A gente nunca correu tanto. Bia Usain Bolt. Sério. Anderson Tergar. Exato, e você? Uhum. Chimoio. Rodrigo Chimoio. Cara, não tinha o que fazer. Ou a gente correria, ou a gente perderia o ônibus. E esquece, não ia chegar nunca no Janube. Meu amigo, a gente correu. Meu, a gente correu demais, A gente demais. correu. Vocês sem comer, a gente uma espirra que não é nada, a gente morrendo de fome, cansado, sem dormir e correndo. Falei, vamos. Chegamos assim, 1 minuto antes do ônibus partir. Naquele momento. Não, a naquele gente momento. subiu, tipo assim, sentou, o ônibus ligou pra sair. E a Bia falou, né, dos horários. Lá é esquema londrino. Ah, chegou, não chegou, fechou e Sim. se virem. É que a gente não sabia do horário, essa é a Não, questão, né? A gente não não sabia sabia. que tinha horário assim. Aí eu penso, ainda temos um físico privilegiado Sim. pela idade e tudo mais. Tá bom que não é tão privilegiado o meu assim, né? Mas Não, tudo é bem. claro que é Mas é privilegiado. um físico, tudo bem. Não dava pra muitas pessoas chegarem, Não, muita gente, tinha muita gente pra trás da gente Muita não gente pra chegar. trás. Eles tiveram que achar outro jeito de ir E embora. a gente passou muita gente Sim. na corrida. Muita Sim, gente. porque acho que ninguém tinha essa informação, esse que foi o erro, É. né? Eles não falaram o último horário dos ônibus. Bom, aprendemos, né? Para os próximos jogos a gente já sabia que tinha um limite. E o Janube era tão longe que a gente sempre chegava, não importa que horas a gente saísse do estádio, a gente chegava sempre depois das 2 da manhã. Chegava. Lembra? Não importa, 2 da manhã no mínimo. Não dava pra chegar. E aí a gente ia jantar, Gostoso. que tinha restaurante lá dentro. Eu sempre pedia o meu fried rice ou um macarrãozinho, e vocês pediam aquele também com... Tá gostando? Puta, é gostoso aquele lugar, hein? Era gostoso, né? Qualidade e procedência Duvidosas! extremamente duvidosas. Mas um sabor, Vai ver que era isso, era um suor. tompeiro. Nossa, a gente pedia uma batatinha Batatinha.
com alguma coisa, fried rice, macarrãozinho, com franguinho. Com eggs. Não dá pra saber o que tinha lá dentro. Não, melhor não saber. Mas era bom. E o lugar, pouquíssimas pessoas entrariam também pra Pezinho pedir. de porco. Não. Pezinho de porco. Não. Porquinho inteiro. Não era nem solteiro. Na lama, assim, ó, poderia assim, ó, na lama, ó. Sério. Tá lotado. Não tá. Lotado. Tinha dia que não tinha mesa. O bom é que tinha saída, então não ia ficar um negócio assim, mas assim, tamo aí, tamo vendo. Então viu. Então foi isso. Aí era dormir até o outro dia que começava a saga, que a gente só vai falar no próximo episódio. Ah, não vai continuar? Claro que não. Paramos aqui? Sim, o episódio já tá longo, imagina. Tá bem longo. A Bia falou 5 a 7 minutinhos. Se Não, eu falei, vai, 15. Deve ter 20. Eu vou ter trabalho pra editar. Mas se quiserem, terá próximo. Se não quiserem, a gente para por aqui também. Mentira. A gente vai fazer porque não, é um jeito de você conhecer a história, viver um pouquinho com a gente e a gente deixar registrado. a Isso, nossa pra história. gente. E na verdade a gente tem um público assíduo de 2 pessoas. A minha mãe e a mãe dela. Tá vendo? Não é verdade isso. Obrigada a você que tá assistindo e a gente se vê no próximo Pra episódio. você. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Fiz igual o Lucas. E você fez igual a mim. É, Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu. É isso. Ai, tem 35 minutos. Quer apostar? Meu Deus. Se é que tá gravando. Você fala demais, Bi. Quanto tempo você acha que tem? 30.